Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta para a nossa aula de matemática. E nós estamos hoje falando sobre medidas de temperatura e medidas de tempo, que nós vamos falar sobre as horas, né? E nós vimos, né, o que é uma temperatura de tempo, onde nós podemos medir a nossa temperatura, né, corporal e também do ambiente, né? E também existe equipamentos que podem prever a temperatura, né, do ambiente por dias, né? Já a gente pode ver antecipado, né, como que vai estar a temperatura. Daqui uma semana, por exemplo, nós vimos que é possível nós sabermos, né? E hoje, agora nesse momento, nós vamos aprender um pouco sobre as horas, né? Sobre o tempo e as horas, porque o tempo ele pode ser medido de várias formas. E nós hoje vamos estudar mais sobre as horas, tá bom? Assiste comigo aí um vídeo bem legal que nós vamos passar para você. Bom, pessoal, hoje falaremos então um pouquinho sobre como olhar a hora no relógio analógico. Também podemos chamar esse relógio de relógio de ponteiro. Primeiramente, temos que entender o que cada ponteiro sinaliza. Bom, o ponteiro pequeno é o ponteiro de horas e o ponteiro grande é o ponteiro de minutos. Temos também o ponteiro que mostra os segundos. Geralmente esse ponteiro ele é médio e mais fino. Em alguns relógios, ele costuma ser de cor diferente. Num relógio, nós temos os números de 1 a 12. Temos 60 pontos para que cada ponto do ponteiro represente 1 minuto. Entre cada dois números existem 5 pontos. Cada número, então, representará 5 minutos. Para pensar nisso, podemos lembrar da tabuada dos 5. Então, uma vez o 5, 5. Duas vezes o número 5, 10. Três vezes o número 5, 15. Quatro vezes o número 5, 20. Cinco vezes o número 5, 25. Seis vezes o número 5, 30. Sete vezes o número 5, 35. Oito vezes o número 5, 40. 9 vezes o número 5, 45. 10 vezes o número 5, 50. 11 vezes o número 5, 55. 12 vezes o número 5, 60. E então, zera os minutos e começa tudo novamente. Por exemplo, se temos o ponteiro pequeno no 10 e o grande no 12, temos 10 horas. Depois de fazer todo esse percurso novamente, o ponteiro grande vai para o 12 e o ponteiro pequeno vai para o 11. Então, teremos 11 horas. O que não podemos esquecer é que os ponteiros andam juntos. Então, se tivermos o ponteiro pequeno próximo ao 3 e o grande no 8, são exatamente 2 horas e 40 minutos. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula. E aí, crianças, deu para entender direitinho? Então, para nós medirmos o tempo em relação à hora, o instrumento que nós utilizamos é o relógio, né? E aqui eu trouxe alguns relógios para que você possa ver. Veja bem, o relógio que nós vimos no vídeo, né? Nós vimos esse aqui, ó, né? Esse que tem os números, né? Olha só, que a gente pode ir contando, tem um número e a gente pode ir contando de 5 em 5, né? Temos esse. Eu trouxe um outro aqui para você ver, olha só. Esse aqui, ele tem os ponteiros, mas ele não tem número nenhum, tá vendo? Como que a gente vai identificar, professora? A gente sabe que aqui nós temos o 12, o 6, né? O 9 e o 3, né? Aqui então vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12 novamente, né? Onde tudo começa, onde tudo termina, certinho? Onde tudo termina. Então, aqui, como vocês viram no videozinho, é contado de 5 em 5, né? Uma dica que a gente dá é contar a tabuada de multiplicação de 5, porque aqui vai ter 1, então 5 vezes 1 vai ser quanto? vai ser 5, né? 2 vezes 5 vai ser 10, 3 vezes 5 vai ser 15 e assim sucessivamente, né? Quando chega no 6, nós temos a metade da hora. Nós sabemos que uma hora ela equivale a 60 minutos, certinho? Então, quando chega aqui, a gente diz que está
1h30, 2h30, porque ela é a metade, 30 minutos, né? A metade de 1 hora, certinho? Quando chega o ponteiro, chega aqui para dar a volta inteira, a gente diz que completou 1 hora e muda para a próxima, certinho? Outro relógio que nós temos, né, é o relógio digital, olha só, que a gente vê a hora, né, marcando a hora certinho, né? É o relógio digital. Temos relógios mais modernos agora, né, que eles dão tudo. Veja bem. Aqui, ó, nós temos as horas e tem uma marcação de quantos passos a pessoa, né, que é dona do relógio andou. Temos também outras informações, né, como o estado, né, os batimentos cardíacos da pessoa, quantos passos, né, o treino dela, né, quantos passos ela andou, a temperatura, né. Tem várias informações aqui que nós podemos ver nesse tipo de relógio, né? Agora veja comigo, o tempo aí no slide. O tempo é composto por diversas medidas, né? Assim determinamos dia, semana, meses e anos, né? Podemos observar que toda atividade realizada utiliza uma medida de tempo, seja para uma refeição, um jogo ou assistir um filme, né? Você tem a hora de acordar, geralmente você tem a hora de levantar, porque você vai para a escola, ou porque você vai trabalhar, ou por algum motivo, então você tem a hora de despertar, né? Geralmente tem pessoas que usam o despertador, né? Temos a hora do almoço, a hora das refeições, do café da manhã, do lanche, né, da janta. Então, a gente estipula um horário aproximadamente. Tem pessoas que tomam café todos os dias no mesmo horário, almoça sempre no mesmo horário, janta sempre no mesmo horário, lancha sempre nos mesmos horários, que tem aquele cronograma certinho de horários, né, a hora do banho, né. Então, a hora de estudar, o horário que você tem que estudar, agora nós estamos tendo aula, né? E você está no seu horário de estudar. Então, ali tem o seu momento de estudar. A hora de tomar banho, né? Tem criança que ama a água, que gosta muito de tomar banho, mas tem uns, hein? Que a mamãe já tomou banho, não tomou banho, né? Mas tem a hora do banho, todo mundo tem que tomar o seu banho. E tem a hora divertida, que é a hora de brincar, de relaxar. Então, nós vemos que temos horas para tudo, né? Tudo, a hora faz parte da nossa vida, no nosso cotidiano. A medida do tempo também é feita em horas, né? As horas são divididas em unidades menores de medida, chamadas de minutos. E os minutos se dividem em medidas menores ainda, que chamamos de segundos, né? Exemplo, um dia é igual a 24 horas. 1 hora possui 60 minutos. 1 minuto possui 60 segundos, né? Então, nós temos aí, né, as formas, né, as medidas de tempo em relação a horas, né? Agora, vamos analisar aqui uma situação. Um operário inicia seu trabalho na fábrica todos os dias, 8 horas, e termina suas atividades às 14 horas. Quantas horas este operário fica na fábrica? Então, toda vez que a gente tem uma situação, um problema, o que eu tenho que analisar? As informações que o meu problema está me dando, para que eu possa solucioná-lo. Então, o que está me informando esse probleminha? Vamos ler de novo? Um operário iniciou seu trabalho na fábrica, ou seja, é uma pessoa aí, né, que nós não conhecemos, só sabemos que é um operário que trabalha numa fábrica e que ele entra às 8 horas no seu trabalho e termina as suas atividades às 14 horas. Essas são as informações. Agora, o que eu tenho que solucionar? Quantas horas esse operário fica na fábrica, ou seja, o tempo de trabalho dele. Aí nós temos as opções, na letra A, 5, na letra B, 6, na letra C, 7 e na letra D, 8. Agora, para a gente analisar o primeiro, quero que você veja aqui comigo no relógio. Vamos ver aqui no relógio. Nós sabemos que aqui eu tenho 6, 7 e 8. Então, ele entra 8 horas da manhã, certo?
8 horas certinho. Como que eu posso contar? Eu vou contando a partir do número, né? Só vai completar 1 hora depois que rodar o ponteiro inteiro e chegar aqui, por exemplo, né? Ele vai vir para cá, vai rodar todinho o ponteiro e vai chegar, é claro que os outros vão estar girando também, né? E vai chegar aqui, aí já passou 1 hora. Quando ele chegar aqui novamente, já tem 2. Quando chegar aqui, já vai ter 3. Quando chegar aqui, já vai passar 4 horas certinho. Quando chegar aqui, já vai ter 5. E aqui, que representa as 14 horas, já vou ter 6, não é? Porque depois do 12, que é meio-dia, a gente passa a contar como se fosse 1 hora da tarde, né? Ou às 13 horas. E aqui no 2 vai ser 2 horas da tarde ou às 14, certo? Às 3 horas da tarde, a gente diz que é 3 horas ou às 15 horas, né? E assim sucessivamente, certo? Então, a gente pode ir contando assim a partir das horas ou utilizando a nossa mão mesmo para contar. Olha só, 8, né? Eu vou contar a partir do 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quantos dedos eu precisei utilizar? 6, certo? Então, só pode ser a nossa letra B, não é? 6 horas. Continuando com mais uma situação problema. O programa de esporte, só basquete, começa às 16h15 e termina às 16h55. Qual é o tempo de duração desse programa? Analisando a situação, nós vemos que está falando de um programa de esporte, né, que se chama Só Basquete. E que esse programa, né, ele inicia às 16h15 e termina às 16h55. Nós vemos que ainda está dentro de 60 minutos, né? Então, ele só pode ser menos que 1 hora. E o que eu tenho que solucionar? Qual é o tempo de duração desse programa? Para fazer isso, eu posso fazer uma continha de subtração dos minutos. Olha só, porque a hora é a mesma. Então, aqui, ó, eu vou ter 55, né? Eu estou subtraindo só os minutos, né? Eu não preciso transformar em segundos, em nada, porque eu estou falando só de minutos aqui. Então, aqui eu posso fazer só a continha de subtração. Eu tenho 5 menos 5, eu vou ter 0, né? Eu tenho 5, tiro 1, eu vou ficar com 4, certinho? Vamos ver se nós temos, então, né, foi utilizado 40 minutos, né? Vamos conferir a letrinha C, 40 minutos, né? Então, nós temos essas formas de analisar o tempo, né? Saber a duração, o tempo que iniciou, para identificar a hora. É uma forma de nós sabermos o tempo em relação à hora. Nós sabemos que temos os dias, quantos dias, por exemplo, se eu passar 3 dias, quantas horas vai dar? Um dia tem 24 horas, então 3 dias vão ser quantas horas? Eu também posso fazer isso. Posso transformar horas em minutos, né? Essas são as formas que nós podemos analisar e resolver situações sobre o tempo em relação a horas, né? E nós vamos finalizar a aula por aqui e eu te vejo na próxima aula. Até mais! E não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas quantas vezes você desejar. Até mais!